Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um quadro Artigos Comentados do nosso Emergency Talks Plus. Meu nome é Nicole Pinheiro, sou médica emergencista e trago aqui a discussão do artigo que movimentou o mundo do manejo de via aérea na emergência essa semana, o Buji Trial. Mas por que tanto frisson? Estão sendo produzidas evidências cada vez mais robustas sobre a importância de o paciente crítico ser entubado na primeira tentativa. Uma das grandes publicações em via aérea em 2021, o estudo Intube, observando quase 3.000 pacientes de 29 países, demonstrou uma taxa significativamente maior de eventos adversos como hipoxemia grave, parada cardiorrespiratória, com o aumento no número de tentativas de intubação. Para vocês terem uma ideia, pacientes com uma tentativa de intubação nesse estudo tiveram incidência de eventos adversos de 43,2%. Duas tentativas, 51,5%. E três ou mais tentativas, 58%. A taxa de sucesso em primeira tentativa de intubação na emergência habitualmente gira em torno de 85%, segundo a literatura atual. Mas um departamento de emergência em Minneapolis, nos Estados Unidos, percebeu que tinha um desempenho melhor. Em 2017, o emergencista Brian Driver publicou no Annals of Emergency Medicine um estudo observacional retrospectivo com 543 intubações realizadas no departamento de emergência do Hennepin County Medical Center durante o ano de 2013. Dessas intubações, 80% foram realizadas com Buji já na primeira tentativa, e a taxa de sucesso observada foi de 95% no grupo Buji versus 86% sem ele. Pelas limitações inerentes ao desenho observacional do estudo, que não permitem que a gente construa uma recomendação oficial sobre o uso de Buji em toda a primeira tentativa de intubação, foi realizado um outro estudo, um ensaio clínico randomizado unicêntrico chamado Beam Trial, também no mesmo departamento de emergência, também capitaneado pelo Dr. Driver, certo? Esse estudo foi publicado no JAMA em maio de 2018 e randomizou 757 pacientes para dois grupos, intubação com Buji versus intubação com tubo e fio-guia, tendo como desfecho primário intubação com sucesso na primeira tentativa. O Buji teve uma vitória avassaladora, com 98% de sucesso em primeira tentativa, a maior já documentada intubação na emergência, versus 87% para o grupo fio-guia. Em pacientes com pelo menos uma característica de via aérea difícil, o sucesso do Buji foi de 96%, contra 82% para o grupo fio-guia. Mas esses resultados incríveis foram alcançados dentro de um serviço com emergencistas e residentes extensamente treinados no uso do Buji. Será que um resultado semelhante seria obtido em outros lugares? E assim, meus amigos, chegamos ao Buji Trial, o nosso foco de hoje. Ele foi um ensaio clínico multicêntrico, randomizado, publicado no JAMA também em 8 de dezembro de 2021. Foi realizado com 1.102 pacientes críticos, submetidos à intubação traqueal em 7 departamentos de emergência e 8 UTIs dos Estados Unidos, entre abril de 2019 e fevereiro de 2021. Os pacientes foram divididos em dois grupos, assim como no Beam Trial, um grupo Buji e um grupo fio-guia. O desfecho primário também foi intubação na primeira tentativa, mas aqui eu abro um parêntese importante. Definição de tentativa foi um pouquinho diferente, um pouco mais rigorosa no Buji Trial. Como assim? Nos estudos anteriores, considerava-se tentativa a inserção da lâmina do laringoscópio na boca do paciente uma única vez. Então, inseriu a lâmina do laringo, colocou e tirou o tubo quantas vezes fosse necessário. Enquanto você não tirasse a lâmina de novo da boca do paciente, isso era considerado tudo uma tentativa só. Já no Buji Trial, tentativa era uma inserção de lâmina do laringoscópio associada a uma única inserção do dispositivo escolhido. Ou seja, laringoscopei, coloquei o tubo, não consegui passar por algum motivo, tirei o tubo, mas mantive o laringoscópio para ajeitar alguma coisa. E aí voltei o tubo, isso já era considerado uma segunda tentativa. Já já nós vamos ver por que isso foi importante, tá?
Então, desfecho primário, intubação na primeira tentativa. Desfecho secundário, incidência de hipoxemia grave, definida como uma saturação periférica de oxigênio menor do que 80%. Os pacientes eram considerados elegíveis para esse estudo se fossem ser submetidos à intubação com o uso planejado de sedação e de uma lâmina de laringoscópio não hiperangulada, ou seja, lâminas de conformação habitual que já usamos, lâmina curva, lâmina reta. Essa lâmina hiperangulada, ela só existe para videolaringoscópio. E qual é o problema dela? O uso de bugie tradicional com ela é um pouco mais difícil, pela própria angulação da lâmina, certo? Também foram excluídas gestantes, pacientes em privação de liberdade, aqueles pacientes que necessitavam de intubação imediata e não havia tempo disponível para randomização, ou se o médico assistente determinasse uma indicação ou contraindicação específica para algum dos dois dispositivos. Por exemplo, era um paciente com distorção anatômica da via aérea, que se beneficiaria de bugie, né? Esse paciente não iria entrar na randomização, porque precisaria ir para o bugie de cara, certo? Pela própria natureza da intervenção, não tinha como esse estudo ser totalmente cego, né? A randomização prévia era cega, então o médico dizia que queria intubar seu paciente. E aí o paciente era alocado para o estudo e ele era randomizado para fio-guia ou para bugie. Mas, uma vez dentro desse grupo, ia se entregar o dispositivo para o médico e ele ia ficar sabendo de que grupo o paciente pertencia, né? Não tinha muito o que fazer nesse sentido, certo? Mas fora isso, fora essa alocação, todas as outras intervenções eram definidas pelo plantonista, né? Esse foi definido como um estudo pragmático. Então, todas as outras intervenções, elas aconteciam dentro do manejo clínico habitual do paciente para aquela situação específica. Então, o assistente escolhia qual laringoscópio usar, quais seriam as medicações para indução, qual seria o dispositivo de resgate em eventuais tentativas subsequentes, todas as outras coisas. 556 pacientes foram randomizados para o grupo bugie e 546 para o grupo fio-guia. Por volta de 75% das intubações em ambos os grupos foram por videolaringoscopia. Os intubadores eram, na sua maioria, da especialidade de medicina de emergência, 62,9%. A maioria eram residentes, 61,6%. E dentre o total de intubadores, eles tinham uma média de experiência de 60 intubações prévias e de 10 intubações prévias usando o bugie. Vamos então aos nossos resultados. O sucesso de primeira passagem foi de 80,4% no grupo bugie versus 83% no grupo fio-guia. E essa diferença não demonstrou significância estatística. Fizeram análises ajustadas, análise de subgrupo, que também não demonstraram nenhuma diferença entre os dois grupos. Quanto ao desfecho secundário, 11% do grupo bugie chegou a uma saturação menor que 80%, versus 8,8% do grupo fio-guia. E essa diferença também não teve significância estatística. Também não houve diferença entre outras complicações, como intubação esofágica, lesão de via aérea, aspiração, certo? E a outra informação importante da gente saber é que o tempo entre a indução, ou seja, fazer o sedativo, e a intubação traqueal foi de 124 segundos para o grupo bugie versus 112 segundos para o grupo fio-guia. Na minha opinião, demorou demais. Mas vamos lá. Que balde de água fria foi esse, né? Para nós, amantes do bugie, isso foi totalmente inesperado, né? O que foi que aconteceu para a gente ter resultados tão inferiores aos dos estudos prévios, né? E aí tem alguns pontos que a gente pode elencar. Ponto número 1. A diferença da definição de tentativa que eu tinha falado. Uma definição mais rigorosa vai tornar a taxa de sucesso menor. Caso a definição anterior fosse usada, ambos os grupos teriam taxas de sucesso em torno de 88%, mas ainda assim o bugie não ia mostrar vantagem. Outra coisa que precisa ser levada em conta é que as instituições que participaram do estudo não tinham uma tradição no uso de bugie. Se você for lá navegar pelos meandros das tabelas suplementares, você vai ver que a maioria desses centros colocava como raro
ou eventual o uso de bugie. Né? Nenhum usava bugie com frequência. E os intubadores que participaram do estudo eram relativamente inexperientes, né? 10 intubações prévias com bugie é muito pouco. Então, que lições a gente pode tirar desse estudo? Para mim, a principal é: bugie é bom, mas não é mágica. Você precisa treinar, precisa saber o que fazer com aquele pedacinho de plástico, precisa se familiarizar com o dispositivo, certo? Não adianta tentar, no meio de uma intubação difícil, usar o bugie pela primeira vez. Você vai se embananar e pode ser que não dê certo, tá? Além disso, além do bugie em si, é preciso todo um conjunto de melhorias com maior treinamento, melhores equipamentos, melhores protocolos para que a gente consiga chegar mais perto desses resultados invejáveis do Beam Trial e do Hennepin County Medical Center. Então, minha mensagem final é: não deixem o bugie de lado por causa desse estudo. Se ele mostrou alguma coisa, foi justamente que o treino com bugie precisa acontecer, e o ideal é que esse treino comece nos pacientes fáceis, para você ter traquejo e conseguir melhorar cada vez mais a sua taxa de sucesso de primeira passagem. Aguardamos ansiosamente novos estudos para ver se a gente consegue reproduzir o que foi feito nas publicações anteriores. E com essa eu me despeço, um abraço e até a próxima!